em sua voz. Quero, meu Deus, entregar-me a ti agora, os meus caminhos, a minha vida, e o que tu desejares farei. Onde tu me mandares irei. Quero cumprir tua vontade, quero te amar de verdade. És meu Deus, meu Senhor, e o que tu desejares farei. Deus é sábio e bom para me fazer feliz. Quer me dar o que eu sempre quis. É um Deus de amor, fiel e de poder. Conhece o mais íntimo do meu viver. Ele sabe quem eu irei me tornar, que meus sonhos vão todos se realizar. Quero, meu Deus, entregar-me a ti agora, teus pensamentos. Tu és justiça, tu és o pão, tu não me deixas sem o teu perdão. Tua é a glória, teu é o louvor, Deus de bondade, Deus de amor. Irei, meu Senhor, quero te amar de verdade. Meu Deus, o que tu desejares, farei, farei, e onde tu me mandares irei. E o que desejares, farei. Quero te amar de
Queremos agradecer a participação do grupo que cantou aqui da Igreja das Mangueiras. Parabéns, os jovens estão fazendo um lindo trabalho aqui. E nesta noite temos um programa todo especial, como temos todos os domingos. Você que está acompanhando aí todos os domingos, cada domingo nós chamamos de Domingo Novo Tempo, o próximo domingo, programa Vida e Saúde. Enfim, cada domingo mais bonito do que o outro. Programações especiais para você e principalmente para você que é amigo da nossa igreja, amigo da TV Novo Tempo e que quem sabe está aqui pela primeira vez. Nós temos uma pessoa muito especial nesta noite, já ele vai falar para a gente, mas nesse momento nós vamos conhecê-lo um pouquinho melhor. Pastor Ivan Saraiva, por favor, deixa eu pegar o microfone para você, aqui, azul, só ligar aqui. Pastor Ivan, boa noite, tudo bem para você? Boa noite, pastor, uma alegria estar com o senhor e com todos os amigos aqui na Igreja das Mangueiras. Você estava em Jacareí? Sim. Fez boa viagem? Boa viagem, peguei o contrafluxo, né? Então vim tranquilo, vi o sofrimento de todo mundo na Castelo, né? O pessoal indo em sentido São Paulo. Eu espero que na volta já esteja mais liberado, né? É só você falar bastante aqui. Eu vou que pregar umas quando 3 você sair, horas hoje. Saindo às 11 horas da noite, mas está tranquilo, Tá bom, né? Não vai ter problema. Pastor, algumas curiosidades sobre você. Você é orador de um programa muito famoso na nossa TV, começou no rádio há muito tempo, não é? E quando você era pequeno, acredito que você ouvia os programas da Voz da Profecia, você já sentia essa vocação ministerial ou você queria ser outra coisa depois de grande? Então, eu me converti já com 16 anos. Ok. Então, a minha primeira infância, meu início de adolescência, foi com outros interesses, né? E não tinha Dá assim. para contar para nós qual era o interesse que Então, você sonhava? o meu sonho, quando eu sempre, desde pequenininho, eu sempre falei pelos cotovelos, né? Sempre falei. Eu era uma criança que eu perturbava muita gente, né? Alguns até me diziam assim que eu era meio chato, né? Porque eu falava o tempo inteiro e não deixava ninguém falar. Então, o meu pai é advogado, meu irmão é procurador, a família toda, pelo pai do meu pai, todo mundo seguindo essa carreira. Então, todo mundo achava que eu ia fazer direito, ia ser advogado, e eu acreditei nisso, né? Então, eu passei boa parte da minha infância e adolescência muito convicto, desde pequenininho. O que você vai ser? Advogado. Sempre pensei nisso, Pastor, sempre sonhei com Vamos vir isso. mais para cá para aproveitar o Para um cenário. cenário tão bonito, O pessoal fez né? tão bonito aí para tirar Verdade. fotografias e tal, né? Então você queria ser um advogado, falava bastante, continua falando bastante Continuo hoje, falando viu? bastante. Mas hoje não incomoda ninguém, pela graça de Deus. Pastor, você estudou, não quando em menos idade, em nenhuma escola adventista, obviamente, né? Mas depois você estudou em qual universidade nossa? Então, eu acabei estudando desde a pré-escola na escola adventista. Estudou na escola adventista, Isso, mesmo sem ser adventista? Mesmo sem ser adventista, desde a pré-escola. Ok. Então, eu fiz todo o ensino fundamental e médio na escola adventista, e depois eu vim aqui para o NASP, Engenheiro Coelho. Na época o nome era IAECT. IAECT. Na época em que não existia asfalto, né, naquela boa época. Eu lembro, eu fui muitas vezes lá. Agora, como é que foi a sua conversão? Você se converteu com 16 anos, estudou antes na escola adventista, e como que você conheceu Jesus? Então, a minha mãe, ela tem parentes no Nordeste que eram adventistas. Uhum. E a minha mãe saiu pequenininha, já nasceu em São Paulo, e tinha contato apenas por cartas com esses parentes que eram adventistas. E uma tia-avó da minha mãe escreveu uma carta para minha mãe quando ela tinha 8 anos, dizendo assim, o nome da minha mãe é Elma. E ela dizia assim: Elminha, ser pura, ser honesta, íntegra, e quando você crescer, procure uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa carta minha mãe tem até hoje guardada. E chegou um determinado momento na vida da minha mãe, eu já era adolescente, já devia ter uns 14 anos, que ela releu essa carta e ela procurou a igreja. Então, ela, em função dessa carta, colocou os 3 filhos na escola adventista, mas não havia ainda nenhuma ligação mais profunda.
Então, quando eu tinha 14 anos, ela releu essa carta, procurou uma igreja, e aí então ela começou a nos orientar a frequentar a igreja, mas havia uma resistência muito grande da parte dos 3, de frequentar qualquer igreja, nós não tínhamos igreja nenhuma. Mas a minha conversão se deu na própria escola adventista, onde ali um professor de religião, ele na época era bem diferente dos demais professores que eu havia tido no decorrer dos anos, muito jovial, com expressões assim bem jovens, a sua maneira de lidar, e aquilo me encantou. E eu fui me aprofundando, estudando cada vez mais e chegando à conclusão de que eu deveria realmente seguir a Bíblia e os caminhos do Senhor. Que bom, pastor, linda experiência. Deixa eu perguntar, quantos jovens nós temos na igreja, assim, na faixa dos 16 aos 20 anos? Deixa eu ver as mãos. Vou aumentar um pouquinho, 16 aos 23, vai? Bastante gente. Pastor, você foi um estudante de teologia, depois que você, obviamente, se converteu, queria se tornar um pastor, e tem muitos jovens aqui que provavelmente gostariam de estudar em uma universidade. Muitos deles talvez não tenham recursos. Você descobriu um meio chamado colportagem. Fala para esses jovens aí se vale a pena participar desse ministério e ir estudar. Então, eu sou um indivíduo assim, que assim, se você me der água para vender no deserto, eu não consigo. Não é a minha praia, eu não sei vender nada, sabe? Não consigo, né? Não está na minha natureza. Mas eu precisava comportar, precisava arrumar um meio para poder pagar os meus estudos. E aí então me falaram da comportagem, que é o ato de você vender livros nas férias, e aí com o recurso, com o lucro dessas vendas, você paga o seu colégio. Eu nunca tinha vendido absolutamente nada, não tenho dom, mas eu senti que era um caminho, era uma porta. Aliás, era a única porta que se abriu. E eu fui. E eu me lembro que assim, eu ficava pensando, o Brasil é um país que não lê, eu não sei vender, vou vender um negócio que as pessoas talvez nem estejam interessadas. Eu falei assim, não vai dar certo isso, não vai dar certo. Mas assim, eu comportei 8 férias, em todas elas Deus me abençoou e eu consegui, se não 100% dos recursos, boa parte deles, algumas férias eu consegui 100% dos recursos, e outras férias, boa parte dos recursos, vendendo o livro de casa em casa. E aí eu entendi que realmente essa é uma obra de Deus. Ou seja, não precisa ter o dom. Não. Você não tinha o dom de vendas, Não mas tinha, Deus te não abençoou. tenho, e eu acho que não terei na minha vida. Mas vendeu muitos livros esse ano, viu? Pois é. Bastante, viu? Bastante. Bastante. Mas vocês sabem que assim, as pessoas elas talvez não saibam, mas a minha natureza é tímida. Eu falo, não tenho vergonha, não fico nervoso, nada. Mas se eu sentar do lado de alguém que eu não conheço, eu meio que dou uma travada. Então vocês imaginem que eu, com essa natureza, tinha que bater na porta da casa de alguém que eu nunca tinha visto na vida, para me apresentar e vender um livro, apresentar um livro. Isso para mim era um trabalho de alma. E o fato de eu ter conseguido os recursos para pagar a minha faculdade, isso fidelizava ainda mais a minha confiança em Deus, sabendo que esse era um caminho que Deus estava provendo para que eu conseguisse pagar os recursos. Então, se tem algum jovem aqui que talvez não tenha os recursos necessários para cursar uma faculdade, saiba que essa é uma porta que não foi aberta para mim, é uma porta aberta para todos, para qualquer pessoa, mesmo que você não tenha o dom, mesmo que você ache um negócio assim, não, mas para o pastor lá deu certo. Essa sensação eu tinha também, para o outro dá certo, para o outro funciona, para mim não. Mas eu experimentei, e aí eu fui vendo que Deus realmente abençoa muito. Deu certo para você, pode dar certo para você também. Acredite, confie que Deus pode te abençoar. Pastor, mais 2 perguntas, porque cada pergunta é um sermão, né? Então, mais 2 perguntas só. Ser um orador do programa que a igreja começou, né? Este programa foi o que praticamente começou nos meios de comunicação. Nós tivemos vários oradores aí, cada um assim com maior relevância. Esperamos que você seja o último, né, antes da volta de Jesus. Mas ser um orador deste programa, do Está Escrito, da Voz da Profecia, estar com os arautos do rei em várias programações, o que significa isso na sua vida, pastor? E como que você encarou esse chamado? Então, pastor,
no decorrer do meu ministério, eu sempre fui sendo chamado para funções, cada uma delas com uma responsabilidade um pouquinho maior, e quando eu fui chamado para essa função, o programa Está Escrito, que esse ano completou 60 anos no dia 25 de março, é um programa internacional, existem vários países, e o programa da Voz da Profecia, que é o programa evangélico mais antigo do rádio brasileiro, é lógico que tem um peso. Mas o peso que eu sempre senti foi do chamado para ser um pastor, porque eu não queria ser um pastor, eu nunca idealizei ser um pastor. Eu fui fazer teologia porque eu tinha a mais pura, e tenho a mais pura convicção de que era a vontade de Deus, porque nunca foi a minha, nunca foi o meu sonho, nunca foi o meu desejo. Então, isso sempre pesou muito sobre mim, porque não foi uma escolha pessoal, foi uma escolha de Deus, um chamado de Deus, e eu simplesmente disse, se o Senhor está dizendo que é para cá que eu vou, é aqui que eu vou caminhar. Então, quando veio essa responsabilidade, ela não foi maior do que a primeira responsabilidade, que foi ser um pastor. Mas eu percebo que dentro da igreja adventista há um peso maior. A expectativa dos irmãos quando você vai abrir a Bíblia, parece que uma expectativa maior, uma ansiedade maior. É o Orador do Está Escrito, que é um programa super tradicional da igreja, e o programa da Voz da Profecia, que é o programa também de rádio, né, muito tradicional. Mas eu tento deixar essas coisas de lado, focar na Bíblia, na Palavra de Deus, e no primeiro chamado que Ele me deu, quando eu ainda tinha 16 para 17 anos, e é nesse chamado que, para mim, reside toda a responsabilidade, todo o peso do ministério. Amém, Deus seja louvado. Pastor, última pergunta. Você já tem uma carreira de pregador assim há bastante tempo, já é bem conhecido na igreja, mas está começando agora, debutando na carreira de escritor. E já começou grande, porque hoje você é o escritor mais lido no Brasil. Nenhum escritor, para você que está aí nos acompanhando, nenhum escritor no Brasil hoje distribuiu mais de 15 milhões de livros em um ano. Então você hoje é o escritor mais lido no Brasil, mais divulgado e mais difundido. É outro peso na sua carreira. Você já tem mais um livro que estará saindo nesses dias aí, pela Casa Publicadora, e como você já contou para a gente como que foi aí o chamado, esse primeiro contato, mas como você se sente agora como autor deste livro, que é importante para a igreja, e que todo membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no dia 13 de maio, saiu aí para distribuir de porta em porta. Como é que você se sente aí como escritor? Esse foi, acho que o maior desafio de todo o meu ministério até hoje, né? Todos foram significativos, importantes, mas esse eu acho que foi o maior desafio pela relevância, né? Pela força. É o momento onde a igreja toda, a igreja adventista, ela se prepara para abençoar todas as pessoas de todas as denominações. Então é um presente, a igreja se prepara para poder abençoar outras pessoas de outras denominações. E quando o convite foi feito, eu fiquei assim meio sem saber o que fazer, como agir, porque a minha competência essencial não é escrever, é falar. E às vezes há uma confusão, né? As pessoas pensam, se ele fala bem, ele vai escrever bem. Não é assim, né? Não é assim. Somos bem distintos. Mas eu tive o privilégio e a alegria de ter o pastor Vanderlei Dornelles, que a sua competência essencial é escrever. Ele é editor da Casa Publicadora, não sei se hoje ele está aqui. Você está por aqui, pastor Vanderlei? Pastor Vanderlei, não sei se hoje o está Marcos aqui. está por aqui, pastor Marcos está aí, né? Pastor Marcos Benedito está aqui. Está aqui. Bom, está cheio de Que redatores também me aqui. orientou na inspiração juvenil, né? Há alguns anos, né? De 2011. Então eu tive dois excelentes editores, né? Me orientando, me mostrando aquilo que funcionava, aquilo que não funcionava. Eu me lembro que o pastor Vanderlei disse assim para mim: Ivan, o segredo de escrever é escrever várias vezes a mesma coisa, porque você vai escrevendo, reescrevendo, a mesma ideia. Só que a gente não tinha esse tempo, né? Então eu escrevia, reescrevia, eu falei assim, agora ficou bom. Eu entregava o pastor Vanderlei, ele vinha com as observações dele e ficava muito melhor. Eu falava assim, que é o dom, né? O dom que Deus dá para alguém. Então, eu agradeço muito a Deus por ter colocado o pastor Vanderlei, porque foi assim um anjo me ajudando nesse processo, onde tinha pouco tempo para escrever, então tinha pouco tempo para você desenvolver.
mas Deus colocou, acho que a pessoa certa para que essa parceria redundasse em um livro que pudesse abençoar tanta gente. Legal, e está chegando mais um livro agora, o nome é Sem Lei. Sem lei não tem graça. Não tem graça, né? Sem lei não tem graça. Está chegando aí, pastor Marcos, está aí a propaganda, a gente quer o livro agora para vender, hein? Se tivesse hoje, vendia bastante. Pastor Ivan, muito obrigado, é uma alegria ter você. Nós fomos privilegiados porque no dia 13 de maio ele estava aqui. Ele ajudou a distribuir livros aqui ao redor da igreja. Talvez alguém que tenha recebido os livros das mãos dele possa estar aqui no auditório hoje. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos ouvir agora o coral jovem de Tatuí. A maior parte desses jovens pertence à igreja do Dr. Laurindo, mas existem jovens de outras igrejas. E nós estamos muito felizes, Wilson, com a participação de vocês também. Sejam muito bem-vindos. E, pastor, já já você volta com a mensagem central. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Que Deus te abençoe.